Isso aqui é uma lição para todos os adventistas e todos os arminianos que pensam que o diabo ele age de forma livre, ele age conforme a sua própria determinação e vontade, sem que Deus lhe conceda agir do modo como ele o faz. Isto aqui é grave, porque os adventistas, e em geral os arminianos, vão dizer que o diabo age livremente, produzindo mal, semeando caos na terra, porque ele é mau. Correto. E ele realmente age livremente. Correto. E ele realmente age livremente. Agora, ele age livremente, mas ele age livremente com o consentimento de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito misterioso e santo com isto, em decretar, permitir as ações do diabo e seus anjos. O diabo não age livremente segundo a sua determinação, segundo a sua vontade. O diabo não age livremente segundo a sua determinação, segundo a sua vontade. Ele age segundo a sua determinação e vontade, porém, com a concessão, a permissão, a chancela divina. A vontade permissiva de Deus é vontade de Deus. O arminiano vai dizer, inclusive o débil mental vai dizer o seguinte: não, quando Deus permite, não é vontade dele. É como nós seres humanos, quando nós seres humanos permitimos a alguém fazer alguma coisa que não é do nosso agrado, aí sim, do ponto de vista humano, isso permitir, por exemplo, que um filho faça algo, que vá a um determinado lugar contra a nossa vontade, não significa que a permissão seja a nossa vontade. Com relação a Deus, a permissão de Deus consiste na vontade dele. Com relação a Deus, a permissão de Deus consiste na vontade dele. Por quê? Porque Deus, além de soberano, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele que domina, ele que governa, ele que determina, predetermina, ele que predestina, e ele produz o mal utilizando-se de causas secundárias, os seus agentes, anjos maus, homens. Entendam isso. Veja bem, Paulo César, com tanta contradição na sua fala, fica meio difícil de entender, né? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, nesse momento da série tratando um pouco sobre a questão do problema do mal, né? E a gente está fazendo aí a nossa discussão nesse momento baseados no livro de Jó. E eu separei um pouquinho aí desse trecho do vídeo do Paulo César para a gente refletir um pouco a respeito dele. E eu gostaria hoje de conversar com vocês a respeito da ideia do decreto do mal, tá bom? A teologia calvinista, a qual hoje o Paulo César subscreve, pelo menos da forma como ele entende o calvinismo, está construída sobre a ideia da soberania de Deus, segundo a qual, antes da criação do mundo, de qualquer criatura ou de qualquer coisa, Deus fez um decreto. Esse decreto é um decreto monergista, onde Deus, de forma soberana, determinou tudo a respeito de tudo a respeito de todos os momentos, para poder exercer a sua soberana vontade no domínio aí da criação, tá bom? Então Deus é a causa primeira e última de todas as coisas, tem o controle absoluto de todas as coisas, porque foi ele que decretou antes da criação tudo o que aconteceria, tudo como seria e tudo mais, beleza? Então, basicamente essa é uma convicção muito importante dentro do calvinismo. Ocorre que, a partir do estudo da revelação bíblica, você percebe em muitos momentos Deus alertando contra algumas coisas.
Então Adão e Eva não devem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mesmo depois, no contexto da queda, você tem Deus falando um monte de coisas que supostamente não devem ser feitas, né? Isso tudo, de alguma forma, meio que se materializa um pouco na revelação da lei, segundo a qual Deus diz que ele não quer que as pessoas façam determinadas coisas. Então ele não quer que as pessoas tenham outros deuses, adorem imagens de escultura, tomem o seu próprio nome em vão. Ele deseja que as pessoas guardem o sábado e não se esqueçam deste dia, honrem o pai e a sua mãe, não roubem, não matem, não adulterem, não mintam, dizendo aí falsos testemunhos, e não cobicem o que não lhes pertence, né? Então, um pouco da ideia da lei. E se você transgride essa lei, você é um pecador que faz o contrário da vontade de Deus, beleza? Inclusive porque é isso que define o que é o pecado, né? O pecado é contra a vontade de Deus. E todos os males e sofrimentos da realidade humana se explicam porque um dia Adão e Eva pecaram e se afastaram da vontade de Deus e tudo mais. Ocorre que essa teologia do decreto, da soberania de Deus, tal qual o calvinismo entende, acaba tendo por implicação que Adão e Eva não poderiam fazer algo contra o que Deus decretou que eles fizessem ou que eles viriam a fazer. Então, antes da criação do mundo, Deus decretou que ele iria criar um mundo, iria criar Adão e Eva iam cair, eles iriam pecar, ia acontecer tudo como aconteceu, não poderia ser diferente, porque tinha que se cumprir de acordo com o decreto que Deus fez antes da criação do mundo. Isso é óbvio, né? Lógico, óbvio, insofismável e inescapável. Aí começa um pouco dos problemas. Como que a gente pode reclamar do que acontece, sendo que tudo que acontece é de acordo com o decreto e a vontade de Deus? E pior ainda, qual é o sentido de Deus reclamar de qualquer coisa que acontece, ou dizer que as coisas deveriam ser diferentes do que elas são, sendo que foi Ele que decretou que tudo seria como é? Então, por exemplo, Deus diz, olha, não furtarás, mas Ele decretou lá que ia ter um monte de ladrão no mundo inteiro. E agora ele vai reclamar que as pessoas transgridem a lei dele, que manda não furtar, sendo que elas foram decretadas por ele para serem ladras e, enfim, né, ladrões aí, assaltantes e tudo mais? Qual é o sentido desse negócio? Não faz sentido nenhum, né? Inclusive por isso, o problema do mal permanece um dos problemas filosóficos, teológicos, de mais graves implicações na história do pensamento humano, né? E aí a gente está começando a caminhar para tentar desatar alguns nós em relação a esta questão, e hoje nós vamos falar então sobre essa ideia, né, de que Deus decretou o mal. E a gente está perguntando, Deus decretou o mal? Como que é isso e como que não é isso? A gente vai falar um pouco do livro de Jó, especialmente o capítulo 20, tá? Mas também a gente vai falar um pouquinho do capítulo 42, mais pro final do vídeo. Mas antes disso, eu gostaria então de responder um pouco das coisas aí que o Paulo César disse no trechinho do vídeo que a gente destacou aí no começo, beleza? Então, eu separei aqui, né, como sempre, todas as frases do Paulo César escritas, né, porque eu gosto de trabalhar com aquilo que a pessoa fala, não com aquilo que eu imagino que ela fala, né? Então por isso eu inclusive coloco os trechos dos vídeos no começo do meu vídeo para vocês verem que de fato ele está falando essas coisas. Aí a gente de vez em quando coloca aí umas repetições para enfatizar algumas coisas que são importantes para você perceber o que esse cara está dizendo. E ele começa aí dizendo que ele quer dar uma lição. Uma lição para todos os adventistas e arminianos que supostamente pensam que o diabo age de forma livre, conforme sua própria determinação e vontade, sem que Deus lhe conceda agir do modo como ele o faz. Bom, vamos tentar, primeiro de tudo, estabelecer uma coisa bem importante aqui. Quais adventistas ou quais arminianos, de alguma forma, pensam que Deus age sem a permissão divina? Existe alguma fonte, alguma bibliografia, algum vídeo na internet, algum podcast, algum áudio, algum registro
de algum adventista ou algum arminiano saindo dizendo por aí que o diabo faz coisas sem que Deus permita, conceda, dê alguma espécie de anuência em relação a isso que o diabo faz. Eu digo isso porque eu desconheço essa ideia, né? Eu acredito que qualquer adventista ou qualquer arminiano que tenha um conhecimento rudimentar das questões da teologia sabem que para qualquer coisa acontecer é necessário que Deus permita, né? Jesus mesmo ensinou isso de uma forma bastante simples quando ele diz, né? Não caem dois pardaizinhos aí do céu sem que Deus consinta, o que Deus permita, o que Deus dê o aval para que assim seja. Então, se nem coisas pequenas e aparentemente insignificantes acontecem sem a permissão de Deus, não seriam as coisas grandes e mais significativas da história que ocorreriam sem permissão divina. Então, eu desconheço convicções adventistas ou arminianas que defendam que o diabo é tão independente de Deus que pode fazer, inclusive, o que Deus nem permite que se faça. Não é assim que funciona. Inclusive, para deixar isso bastante claro, eu trouxe em meu auxílio um pedacinho do livro O Grande Conflito, da Ellen White, a velha maluca, né, Paulo César, como o Paulo César gosta de chamar a nossa querida profetisa, né? É muito engraçado que o Paulo César, ele aparentemente tem um pouco de uma ideia de que um dos erros gravíssimos da Igreja Adventista é ser submissa a Ellen White e supostamente não à palavra de Deus, a Bíblia. Então, deste estado deplorável de coisas no Adventismo, decorre um pouco dessa infidelidade adventista em relação à Bíblia, para poder defender a sua profetisa e concordar com a sua profetisa, e tudo que a Ellen White disser, a gente tem que dizer amém, porque ela é a autoridade máxima da teologia adventista, né? Beleza, eu discordo frontalmente que assim seja a mentalidade, a postura adventista de uma forma geral, ainda que a gente respeite Ellen White como profetisa, fundadora da igreja e etc. Entretanto, vamos trabalhar lá na ideia do Paulo César. Tudo que Ellen White diz, todo adventista baixa a cabeça, crê e diz amém. Beleza. Então vamos dar uma lidinha aqui no livro Grande Conflito, página 497, capítulo de número 29, onde ela fala da queda de Satanás. E aí ela vai descrevendo, né, como que Lúcifer era ou não era, como que era antes da queda, como que Lúcifer começa a agir, né, em meio aos anjos para questionar a autoridade de Deus e tudo mais. E aí ela escreve assim: Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra, até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, para que sua verdadeira natureza e tendência pudesse ser vista por todos. Como o querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas dos mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo alguns anjos do céu à rebelião, poderia também levar outros mundos. Ardilosamente apresentar ao lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas, fraude, a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não podiam lhe discernir perfeitamente o caráter, ou ver para onde levava as suas obras. Eu, inclusive, destaquei aí com o marcador de texto a palavra permitir, o verbo, né? Não sei se vocês conseguem ver aí com determinada clareza, né? Paulo César, se os adventistas são esses seres sem cérebro, sem juízos próprios, sem opiniões próprias, que anuem e concordam e dizem amém para tudo o que a Ellen White escreve, como é que você acusa os adventistas de manterem uma ideia de que o diabo age de forma livre, conforme sua própria determinação e vontade, sem que Deus lhe conceda agir da forma como ele age?
A nossa profetisa ensina que Deus permitiu que Satanás levasse avante a sua obra. Ou seja, toda a obra de Satanás ocorre debaixo da permissão divina. E você está dizendo que os adventistas negam isso? Por isso que você quer dar uma lição pra gente? Amigo, se você não existisse e os adventistas lessem a Ellen White, eles já iriam crer que Deus permite o diabo fazer o que ele faz. O diabo não é independente de Deus dentro desse sentido específico. Para que ele faça o que ele faz, Deus permite que ele faça o que ele faz. E tudo bem, não tem problema nenhum com isso, né? A não ser que esta permissão implique que Deus é que decretou que assim fosse, porque essa sim era a sua vontade. Aí, de fato, existe um problema. E esse problema não é da teologia adventista ou da teologia calvinista, é um problema do caráter de Deus. Deus diz que não quer uma coisa, mas na verdade ele quer aquela coisa. E depois ele reclama daquilo que ele quis que acontecesse e aconteceu. E agora ele quer punir quem fez aquilo que ele decretou que fizesse e que fosse feito. Então não faz sentido nenhum, tá bom? Mas a convicção adventista, e creio também da maioria dos arminianos, é que, sim, o mal só pode existir por permissão divina. Então, o que o Paulo César está dizendo aqui é simplesmente uma coisa sem sentido, estúpida, né? De quem não conhece as questões tais quais as questões são. Inclusive engraçado, né? Paulo César disse que passou aí 20 e tantos anos na igreja adventista do sétimo dia e não sabia disso. Tá descobrindo hoje, Paulo César. Bom, parabéns, nunca é tarde para aprender, né? Antes tarde do que nunca. Interessante a questão, né? Então, beleza. Então, o primeiro ponto aí do que ele coloca já está totalmente desmascarado. Mas veja como que o Paulo César é bastante incoerente no desenrolar do seu argumento. Então ele diz assim, que o adventista e o arminiano vai dizer que o diabo age livremente produzindo mal, semeando o caos na terra, porque ele é mau, né? E aí o Paulo César fala uma coisa interessante, ele diz, correto, ele age realmente livremente. Então, inclusive, eu até botei aí para repetir essa parte que ele fala, para você perceber lá na hora do vídeo, né? Realmente, correto! Então, ou seja, os adventistas e os arminianos dizem uma coisa que realmente é correta e é verdade. Até desse ponto é o que a gente conseguiu perceber do que o Paulo César está tentando dizer. Então, se o vídeo era para dizer que os adventistas e arminianos estão errados, acho que é um pouco contraproducente você dizer, nesse ponto eles estão certos. Beleza. Aí o Paulo César diz assim, sim, o diabo age livremente agora, mas ele age livremente com o consentimento de Deus, porque Deus tem um propósito misterioso e santo com tudo isso, em decretar e permitir as ações do diabo e do mal. Veja, em nenhum momento os adventistas ou arminianos entendem que o diabo age livremente, porém sem consentimento divino, então você está combatendo o nada aqui, Paulo César, está dando soco no ar, não está batendo em ninguém aqui, né? Daqui a pouco você vai bater em si mesmo, mas não em mim, não nos adventistas e não nos arminianos, tá? Então, beleza. Aí, o Paulo César diz assim, que o diabo age segundo a sua determinação e vontade, mas com a concessão, permissão e chancela divina. E aí ele diz, inclusive eu repito, né, na parte do vídeo ali 2 vezes, o diabo não age livremente segundo sua determinação e vontade. Ô Paulo César, você vai precisar definir o que você crê, porque você está dizendo no mesmo trechinho de 2 minutos do vídeo que o diabo age livremente e agora que o diabo não age livremente. Porque supostamente com a necessidade da concessão, permissão ou chancela divina, talvez o que você queira dizer é que esse livremente tenha que ser colocado entre aspas, porque o diabo não é livre para fazer a vontade dele, ele só é livre para fazer o que Deus chancela, permite, concede, decreta, deseja e tudo mais, né? Então, no final, o que parece ser uma ação livre do diabo é simplesmente também o cumprimento do decreto divino. Assim como Adão e Eva não podiam deixar de fazer o que Deus decretou que eles iriam fazer, então agora parece que o diabo está na mesma situação. O diabo não poderia ter deixado de fazer o que Deus decretou que ele iria fazer.
E veja bem, Paulo César, você não tinha dito 30 segundos antes que os arminianos adventistas estavam corretos em dizer que o diabo agia livremente de acordo com a sua vontade? 30 segundos depois, o diabo não age livremente de acordo com a sua vontade. É por causa desse tipo de coisa, Paulo César, que a gente fala assim do quão infantil é o seu pensamento, quão pouco embasado é o seu pensamento, o quão fraco é o seu pensamento, o quão contraditório é o seu pensamento. E o objetivo em assim fazer não é denegrir você ou fazer as pessoas que me ouvem ter birra de você. É simplesmente pegar o que você mesmo diz e levar a sério. Só que não dá para levar a sério, porque em 30 segundos você fala uma coisa, depois você nega aquilo que você acabou de falar. Ou seja, você não domina os conceitos, você não se aprofunda nos conceitos. Vamos lá, tem meia dúzia de conceitos de liberdade, tem meia dúzia de conceitos de decretos predestinatórios divinos. Então você precisa aprender a ensinar as pessoas a entender a diferença entre um sentido de liberdade e outro, um sentido de decreto divino e outro. E você não faz nada disso, só sai vomitando um monte de bobagens incoerentes e contraditórias, achando que tá dando lição para adventista. Você é maluco, cara? Você tá em que mundo, cara? Que tipo de vida miserável Deus decretou que você tivesse, né? Mas também não posso reclamar com você, né? Tá só cumprindo o decreto, né, Paulo César? Mas aí, pro final, é que vem, eu acho que o que é mais problemático, sabe? Quando ele fala assim que a vontade permissiva de Deus não pode ser negada como vontade de Deus. Então, o que ele vai dizer, inclusive, eu vou lá enfatizar, é que a vontade de Deus, a vontade permissiva, ou seja, o que Deus permite é o que ele quer. Mas vamos com calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí ele diz assim, ele já antevê que nós arminianos vamos levantar uma objeção, e ele tem uma apreciação interessante dessa objeção. Então, por exemplo, o arminiano vai dizer que muitas vezes um pai, ao permitir um filho fazer algo que ele não quer que o filho faça, não quer dizer que o pai deseja que o filho faça aquilo que ele não deseja que o filho faça. Mas o pai abre mão da sua própria vontade para abrir espaço para que o filho faça a vontade dele, mesmo aquela coisa sendo contra a vontade do filho. Claro que isso tem limite nas relações humanas. Se o seu filho disser para você, pai, eu vou na balada, você pode não querer, você pode permitir. Se ele disser, pai, eu vou pegar essa faca aqui e vou ali matar minha namorada porque ela não gosta mais de mim, isso talvez você possa não permitir. Tá? Mas em alguns momentos um pai humano pode permitir que o seu filho faça algo que ele, pai humano, não quer que o filho faça. E aí o Paulo César diz assim, que no caso de Deus, isso não acontece. O homem pode permitir ao seu filho fazer algo que ele, homem, não quer. Mas quando Deus permite que alguma coisa seja feita, essa permissão é sinônimo da vontade de Deus. Inclusive eu repeti aí a parte que o Paulo César diz isso. A permissão de Deus consiste na vontade dele. A permissão de Deus consiste na vontade dele. E aí agora eu vou ter que começar a fazer as perguntas difíceis, Paulo César. E você me responde, Paulo César. Deus permite Luiz Inácio Lula da Silva roubar o Brasil inteiro e colocar o país em péssima situação econômica, financeira e tudo mais? Permite ou não permite? Já permitiu isso em algum momento da história desse país? Nunca antes, né? Mas pelo menos em algum momento permitiu. Tá. Então é da vontade dele que o Lula venha, roube o país inteiro e deixe a gente na situação ruim. Não é verdade? Mas acho que tem um pouco mais de coisas. Vamos pensar, vamos limitar a nossa discussão ao período do governo do Lula, da Dilma aí, dessa putaria toda no governo brasileiro, que não faz muito tempo. O que aconteceu no Brasil durante esse tempo todo, né? Desse desgoverno do PT? Teve gente que foi estuprada? Teve gente que foi morta? Teve gente que foi torturada? Teve gente que pegou câncer, AIDS? Teve gente que traiu a mulher ou o marido? Teve gente que gravou filme pornográfico?
Teve gente que mentiu, que desviou dinheiro público, teve gente que deu facada nos outros, teve gente que morreu de overdose de tanto usar droga, teve gente que se viciou em bebida, teve gente que fumou cigarro, teve gente que causou aí todo tipo de mal a si mesmo e aos outros em zilhões de contextos. Teve gente que invocou o diabo em terreiro de macumba, teve gente que invocou o espírito maligno em ritual de magia negra, teve gente que, enfim, deu porrada nos outros, matou, teve gente que se suicidou, teve tudo no Brasil nesse período aí desse desgoverno do PT. Sim, teve tudo isso e muito mais. Então quer dizer que Deus permitiu tudo isso, certo, Paulo César? Então a permissão de Deus consiste na vontade dele. Pronto, amigo! Quem é Deus para reclamar de qualquer coisa, de que alguém roubou, alguém matou, alguém estuprou, alguém adulterou, alguém fez qualquer coisa? Que Deus hipócrita é esse, que ele tem a vontade dele sendo cumprida e depois reclama? Amigão, outra coisa, teve heresia adventista nesse período todo aí? Algum adventista foi pregar a heresia da Ellen White, de guarda do sábado, de dízimo, e de qualquer ensinamento herético. Arminianos pregaram nesse tempo todo aí. Deus permitiu tudo isso aí, Paulo? Então é o que Deus quer, cara. Você está lutando contra o que Deus quer. Você está dizendo que agora o adventista devia parar de ser adventista para ele virar calvinista, sendo que Deus decretou que ele fosse adventista? E o que Deus permite ou decreta ou faz é o que Deus quer, cara. Meu Deus do céu, né? Não sei se é difícil de entender, né, Paulo César? Acho que deve ser difícil, né? Acho que é difícil levar a sério esse esboço, esse escopo aí todo da teologia calvinista, né? É difícil, né? Levar essas ideias a sério, né? Por isso que, inclusive, eu não te levo a sério, Paulo César. Seu pensamento é, sabe, completamente sem pé nem cabeça, sem coerência, contraditório. E é isso, irmão, é você que é o professor para a teologia adventista, né, do YouTube. Demais, né, Paulo César? Mas tudo bem. Você explica isso dizendo que as coisas assim são porque Deus é soberano. Então, já que ele é onisciente, é ele que domina, ele que governa, é ele que determina, é ele que predetermina, é ele que predestina, e ele produz o mal mesmo, apesar de usar causas secundárias, simplesmente usando seus agentes, homens maus e anjos maus, entendam isso. O Lula é só o agente divino para roubar todo mundo. O estuprador é só o agente divino para estuprar a menina que ele quer que seja estuprada. O adventista é só o herege, instrumento de Deus, que ele quer que pregue a heresia para enganar quem crê na heresia. Porque Deus quer enganar, Deus quer destruir, Deus quer, inclusive, mandar todo esse povo para o inferno lá, ser torturado eternamente, né, de acordo com a teologia calvinista. Não sei se o Paulo César mantém essas ideias do calvinismo, ele nunca falou muito a respeito. Mas se quiser responder, Paulo César, fica à vontade, cara. Você crê que Deus vai torturar as pessoas eternamente porque elas fizeram o que ele decretou que elas fizessem, que era a vontade dele? Não, jamais responderá, na verdade, né, Paulo César? A gente já está acostumado com isso, né? Você não é capaz nem de ver o vídeo, senão você morre do coração, né? Imagina responder qualquer coisa, né? Imagina que você tivesse condições de responder qualquer coisa, né? E não é só o Paulo César que não consegue responder. Ninguém que mantém alguma convicção estúpida como ele está dizendo aqui consegue responder esse tipo de coisa. Deus é que domina, governa, determina, predetermina e predestina. Então, Deus é que predestinou o diabo, Deus que predestinou Adão e Eva, Deus que predestinou todo mundo e cada um e tudo. E vem você agora reclamar, irmãozão? Não tem condições, né? Porque Deus é que decretou esse negócio todo, né? Deus não decretou, inclusive, o mal? Beleza. Ô Paulo César, eu queria aproveitar o tempo aí e começar agora a entrar um pouco na questão do decreto. Então, beleza. Deus decretou o mal, né? Essa é a ideia. Inclusive, né? O nome do vídeo, que eu separei aí o trechinho no começo desse vídeo aí, diz assim: se Deus é amor e justiça, por que decretou o mal na vida de Jó? Engraçado que a linguagem do Paulo César começa com o questionamento satânico por excelência, né? Se é assim, lança-te daqui para baixo, que dará ordens aos teus anjos para que te guardem, né?
se és filho de Deus, né? Aí o Paulo César diz, se Deus é amor e justiça, né? Se. Talvez não seja, né, Paulo César? E com certeza o seu Deus, o Deus calvinista, não é amor nem justiça, né? Tudo bem. Mas se Deus é amor e justiça, por que ele decretou o mal na vida de Jó? Então, beleza. Então existe o decreto do mal na vida de Jó. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo passado, mas podemos nos aprofundar agora nesse contexto, não tão em relação à vida de Jó, mas ao decreto do mal de uma forma mais ampla, né? De uma forma inclusive irrestrita. Qualquer mal que jamais existiu, existe ou existirá na face da Terra, segundo a teologia calvinista, tem que ter sido decretada por Deus lá na eternidade passada, quando não havia nenhuma criatura e nenhuma criação. Então Deus monergisticamente decretou que assim seria, e assim é. Então, se a realidade contém males, sofrimentos, pecados, morte, inferno, condenação, tudo mais, é porque Deus assim quis, assim decretou, essa é a vontade dele, esse é o decreto, tá bom? Então, Deus decretou o mal na cabeça dos nossos amigos calvinistas, né? E todos nós deveríamos nos submeter à maravilhosa teoria, não da Ellen White, mas do João Calvino, do Teodoro de Beza, do Santo Agostinho, né? E de tantos outros aí calvinistas que ensinam essas idiotices por aí. Beleza. Entretanto, eu queria perguntar, qual é a base bíblica para a teologia calvinista do decreto? Alguém poderia oferecer? Eu dei uma olhadinha lá na palavra decreto na Bíblia, pelo menos na minha tradução em português, né? ARA, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, João Ferreira de Almeida, e eu descobri 23 ocorrências do termo decreto. Em 19 dessas ocorrências, o que se fala é dos decretos dos reis. O rei Nabucodonosor decretou que a estátua deveria ser adorada. O rei decretou que os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. Os medos e persas, lá o rei decretou que quem fizesse uma oração a outro deus teria que ser jogado na cova dos leões, e aí Daniel vai lá ser jogado na cova dos leões por causa do decreto do rei, né? E eu só encontrei 4 passagens, né, que na verdade são 3, porque 1 Crônicas 16 e Salmo 105 são textos repetidos, então são 3 passagens bíblicas onde se fala do decreto. E eu gostaria de ler essas 3 passagens e começar a questionar algumas coisas, antes da gente entrar no livro de Jó. Então veja bem, lá em Salmo 105, a gente tem lá do verso 7 ao verso 10 o primeiro texto sobre o decreto de Deus. E aí o texto diz assim, Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua. Legal, Paulo César, aqui o termo decreto, ele é sinônimo da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Beleza? Essa aliança ela é descrita na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, que conta a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, e do povo de Israel, que em algum momento junto com Jacó desce para o Egito, se multiplica lá, e depois Deus vai visitá-los e livra eles da situação de escravidão, leva eles para o deserto, passam pelo meio do Mar Vermelho, vão até o Monte Sinai, lá recebem a lei, o santuário, e aquelas coisas todas e tudo mais. Ao final desse processo revelatório todo, Moisés escreve o livro do Deuteronômio e morre, né? Beleza. Acontece, Paulo César, que lá no final do livro do Deuteronômio, se fala da condicionalidade da eleição, da aliança, que, de acordo com o que os israelitas fizessem ou não fizessem, o futuro seria X ou Y. Então, se os israelitas forem fiéis ou fossem fiéis, seriam abençoados, e aí tem lá uma descrição de um monte de bênção. Se eles fossem infiéis, tem lá uma descrição de um monte de maldições. O cativeiro, inclusive, dentro das questões aí das maldições da aliança.
Então perceba, o primeiro texto que fala sobre decreto na Bíblia não é um decreto incondicional na eternidade passada, segundo o decreto, tudo vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer e todo o resto cala a boca e acabou. Não é o que a gente vê. Inclusive Deus decretou essa aliança que é condicional. E Ele é o Senhor nosso Deus, tá bom? Então não tem esse decreto incondicional, monergista, de eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e essas imbecilidades todas, meu amigo. Pelo menos eu não enxerguei, né, na teologia do decreto até aqui nada desse tipo, né? Dessa predestinação absoluta, de que tudo é da vontade de Deus, tudo acontece de acordo com o que Ele predestinou e decretou e etc. Aí tem outro texto, Salmo 2, verso 7. O salmista diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Aqui Davi é quem escreve, depois o Novo Testamento vai aplicar isso a Cristo, mas uma coisa interessante é que o decreto se define temporalmente em um tempo chamado hoje. Né? Não é o decreto antes da criação, é hoje eu te digo, tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Inclusive, alguns dizem que é um pouco dessa ideia que vai lá depois de Jesus, né, na hora do seu batismo, receber a voz divina. Tu és meu filho em quem tenho o meu prazer. Né? As questões todas interessantes, mas o fato é, esse é um decreto que acontece no tempo, num determinado tempo, hoje, ou naquele hoje, né? Naquele dia que naquele momento era hoje. Então até agora a gente não viu o tal do decreto passado, da eternidade, onde está tudo definido e ninguém pode fazer nada diferente do que lá está definido. Né? Não sei se você, Paulo César, conhece algum texto do decreto lá determinado lá na antiguidade. Né? Pode ser que tenha, eu que não sei, né? A minha tradução que não está muito boa. Então vamos atrás disso aí, Paulo César, traz para nós. Outro texto, Sofonias 2, verso 2. Começando no verso 1, ele diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Parece que o decreto aqui nesse texto ele não saiu ainda. Você examina-te e prepara-te antes que saia o decreto, porque no futuro vai sair o decreto. Então o decreto, inclusive nesse ponto, está no futuro, não está nem no passado, né? Então assim, eu realmente, Paulo César, não encontrei a teologia calvinista do decreto na Bíblia. Naturalmente existe uma ampla gama linguística e conceitual de termos bíblicos que poderiam tentar ser evocados para trabalhar numa direção assim, de que Deus ele predestinou, ele predeterminou soberanamente a sua palavra, o seu juízo, as suas decisões, a sua liberdade. Então, dentro desse ponto, é possível discutir um pouco da questão mais conceitual dos, entre aspas, decretos, né? Mas, biblicamente, a gente percebe que a linguagem bíblica ela não carrega os conceitos calvinistas em si. Inclusive, uma coisa importante todo mundo perceber. O que é o calvinismo? É você usar linguagem bíblica e atrelar a essa linguagem bíblica conceitos humanos, como se fossem divinos, porque a linguagem é bíblica. Você vê, a teologia do decreto é essa predestinação absoluta que ninguém pode fazer diferente do que faz. E as implicações disso são que ninguém tem liberdade, que só Deus tem liberdade, inclusive os calvinistas são muito claros em dizer isso. Livre-arbítrio é uma besteira, só Deus tem livre-arbítrio, então Deus está reclamando do quê? De quem faz o quê? Não, porque o diabo roubou, matou, destruiu. Sim, ele não tem liberdade, não tem livre-arbítrio, ele faz o que Deus decretou que ele ia fazer. Que reclamação é essa? Inclusive seria impossível para ele não ser o que ele é, não fazer o que ele faz, né? Ou seja, no final das contas, se essa doutrina calvinista estiver correta, tudo é culpa de Deus. Não tem outra conversa, gente. Inclusive é ele que está me predestinando, aliás, ele que já me predestinou antes da criação do mundo, a pensar isso a respeito dele, né? Olha que bonito. A esquizofrenia reina nesse negócio. E o fato é, a gente não encontra na Bíblia esse decreto monergista na eternidade passada, referente a tudo e todos, que é inescapável e segundo o qual tudo ocorre por vontade divina, soberana,
que é exaustivamente exercida nos termos das imaginações imbecis calvinistas. Entendeu ou tá difícil de entender, pessoal? Tá fácil entender? Legal. Então eu gostaria agora de terminar o meu vídeo fazendo uma exposição de Jó capítulo 20. Então vamos lá. O livro de Jó é um livro muito interessante para tratar um pouco dessas questões. A gente falou um pouco disso no vídeo passado, né? Inclusive o trechinho do vídeo que eu tô cortando aí no começo do vídeo do Paulo César é um vídeo onde ele fala um pouco das mesmas coisas, né? Aliás, ele fala das perspectivas calvinistas do mesmo texto que eu trabalhei no meu último vídeo. E aí ele fala lá de Jó, que Jó confundia Deus e o diabo, porque foi o diabo que fez, mas Jó falou que é Deus que faz. A gente falou um pouco dessas coisas lá no vídeo anterior. E eu não me aprofundei muito aí na questão dos amigos de Jó, mas eu queria agora defender que o nosso amigo Paulo César é a personificação de um amigo de Jó em relação aí aos amigos adventistas do sétimo dia. Então agora, ó, o adventismo do sétimo dia é Jó, e o Paulo César é um amigo de Jó que vai tentar explicar a péssima situação de Jó ou da Igreja Adventista do sétimo dia, tá? Será que ele vai acertar na explicação ou ele vai errar? E qual é o argumento, né, que ele vai usar? Então vamos lá. Vamos fazer uma aplicação bem livre aqui de Jó capítulo 20 a essa situação aí da TV Caminho Livre como um todo. Então eu vou ler os 29 versos sem comentar e depois vou comentar algumas coisas, tá? Então o texto diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e dizendo o seguinte, ele falou: Visto que meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios é momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus, sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que o conhecem dirão: onde está? Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, as suas mãos lhe restaurarão seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele esconda-o debaixo da língua, ele o saboreie e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo sua comida se transformará nas suas entranhas em fel de áspide, será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus a lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros, dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho, não o engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança se verá angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que não se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é a parte de Deus,
Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Paulo César, eu acho que você é um cara muito apressado no que você fala. Eu acho que você, em 25 anos, sei lá, de adventismo, não sabia que a Ellen White pregava a permissão de Deus sobre a obra de Satanás? Ou seja, parece que você é muito lento para aprender. Eu acho que você foi muito apressado em desafiar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e em particular, desafiar o Ezequiel Gomes para avaliar as coisas que você fala. Porque a gente vai avaliar e o que a gente encontra é um monte de idiotice, tanto quanto Zophar aqui está falando um monte de idiotice. Zophar está dizendo aqui que Jó é um ladrão, que Jó é um perverso, que Jó é um ímpio, que o prazer e a alegria dele durou momentaneamente, mas agora ele vai receber o fel, a desgraça, a maldade, porque ele é um ímpio, que ele odeia Deus e Deus está contra ele, e o céu e a terra vão se levantar contra Jó. Agora veja bem, Paulo César, não são coisas mais ou menos parecidas com o que você fala do Adventismo? O Adventismo, na sua ideia, não é esse grupo que tem veneno de áspide na sua boca e contamina os outros e vai ser amaldiçoado por Deus porque é uma igreja mentirosa, safada, corrupta, esquizofrênica e não sei mais o quê? Sim, é mais ou menos as mesmas coisas que você fala, o Paulo César. Inclusive, né, o Zophar fala que meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Eu acho que você se sente um pouco assim em relação aos adventistas, né? Você é o amigo de Jó, né, do Adventismo do Sétimo Dia, né? É aquele que se apressa, se vê na obrigação de responder segundo o seu entendimento, e ao final das coisas fala tanta idiotice e lança tudo na costa de Deus. Porque supostamente, né, todo o mal que virá a Jó por ele ser um ímpio, ou todo o mal que virá ao Adventismo por ela ser uma seita mentirosa, diabólica e sei lá mais o que, é o decreto de Deus, né? É a sorte decretada por Deus. Interessante, né, Paulo César? Você só esqueceu de incluir na sua equação que o adventismo ser o que é, na visão calvinista, também é o decreto de Deus, né? Então agora Deus decreta que a gente vai ser punido por a gente ser o que ele decretou que a gente ia ser. Você não cansa de passar vergonha, Paulo César? Tá cansando, não tá? Eu tô dizendo isso porque assim, eu nem mal comecei a discussão. Por exemplo, ó, agora a gente vai falar da doutrina do mal, né, nesse momento da série. A gente ainda vai falar da doutrina do livre-arbítrio, da doutrina da expiação limitada, da doutrina da depravação total, da doutrina da perseverança dos santos, da doutrina da graça irresistível. Então, assim, ó, eu vislumbro aí, antes de eu começar a responder sobre juízo investigativo, mais 50, 100, 150 vídeos. Mas já não basta, assim, já não está bem respondido o suficiente para demonstrar o quão incoerente, o quão contraditório, o quão equivocado é a sua teologia? Aí você podia responder, né? Claro, óbvio que não vai, né? Mas podia, né? Vamos ver se Deus decreta você a responder alguma coisa, Paulo César. E eu faço isso e coloco as coisas nesses termos, Paulo César. Não é com o objetivo de defender denominação, tá? Não sei se é claro para você que eu não coloco a denominação acima da verdade, acima da minha consciência, acima inclusive do que eu acho que dentro da denominação está errado e merece ser confrontado, inclusive de forma muito mais pesada do que você o faz, né? Porque eu sou um crítico do adventismo muito mais pesado do que você. Porque naquilo que você não tem razão e fala um monte de idiotice, eu tenho razão e falo um monte de verdade. Até por isso meu trabalho é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais combatido, um pouquinho mais temido dentro do contexto de uma forma geral. Então, Paulo César, eu de fato recomendo você a repensar um pouco dessas coisas, tá? É muito ruim ver o nível superficial, infantil, equivocado e herético das coisas que você fala. Você fala coisas absurdas. A permissão de Deus consiste na sua vontade. Basicamente tudo virou a vontade de Deus, cara. Todo mal, todo pecado, todo sofrimento, toda perdição, tudo que não presta. E não dá para conviver com isso nos termos em que o Deus da Bíblia
se levanta contra o mal. E se fosse a vontade dele o mal, ele seria o doente dos doentes, o maluco dos malucos, o idiota dos idiotas. E é contra isso que nós nos levantamos, é contra criar essa caricatura de Deus, em nome da sua soberania, que desfigura o seu caráter, o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, os seus decretos, a sua verdade, a sua vontade. Tá bom? Não é uma mera questão de briga de denominação, é uma briga em relação ao que é verdade e ao que é mentira. E infelizmente, Paulo César, amigo de Jó, você está do lado da mentira.